Olá, estamos de volta. Este é o Tudo a Ver e você nos acompanha de segunda a sexta-feira, das 10 às 11 horas da manhã ao vivo e também à noite. A gente tem reprise, todo o programa que passar pela manhã ele reprisa à noite, das 7h30 às 8h30 da noite. Você pode nos assistir, rever aquela entrevista que você pegou pela metade ou recomendar, para alguém aquele assunto importante que a pessoa não conseguiu ver pela manhã. Ela pode ver também à noite e também no nosso site rtv.net.br. No nosso Instagram, RTV Criciúma, tem lá o link também da nossa conta no YouTube, onde você pode rever a qualquer horário as entrevistas, os bate-papos aqui do Tudo a Ver. E hoje eu recebo aqui mais dois convidados, estão comigo, Dr. Gustavo Visinoni, que é da Oralsim, vem sempre bater um papo conosco sobre saúde bucal. Dr. Gustavo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol, bom dia, pessoal de casa, é um prazer estar aqui novamente. E a Márcia Vilaça, ela é personal organizer, vai nos dar umas dicas importantes. Márcia, bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos. Antes de a gente começar, eu estava dizendo para o Dr. Gustavo que a Márcia é personal e ele disse assim, eu preciso de uma para organizar tudo, até os pensamentos. Dá para fazer uma limpeza dos pensamentos, Márcia? Dá para organizar tudo. Mas às vezes é isso, A gente começa a acumular muito porque ali na mente a gente não tem as coisas muito bem organizadas, não sabe muito bem o que é da vida e isso reflete no nosso dia, na nossa casa, inclusive, Exatamente. Às vezes a gente está com tudo bagunçado dentro de casa e não sabe por quê. E, na verdade, é o nosso interior que não está legal. Então, isso reflete diretamente. Quando a gente vai começar algo assim de se organizar, às vezes, contrata um profissional ou recebe dicas importantes e vai querer colocar em prática, como eu imagino que os nossos telespectadores vão fazer, tem que começar pensando em tudo aquilo, pensando naquilo que deseja, mas como é que começa a botar a casa e a vida em ordem? Bom, primeiro de tudo tem que ter a iniciativa, Então, a partir do momento que a pessoa vê que precisa realmente colocar a vida em ordem, ela entra em contato com uma personal, a gente vai até a casa e vai fazer uma entrevista com essa pessoa e vai detectar o que ela está precisando no momento. Vai ver como é que é a rotina da casa, vai ver quantas pessoas estão na casa, entender melhor o que vai ser preciso ser feito ali. Então, a gente faz essa entrevista, vai para casa e faz um planejamento e apresenta a proposta para o cliente. E, Márcia, isso é importante porque às vezes a pessoa vai acumulando e aí depois de não sei quanto tempo vai fazer uma mudança e vai para uma casa, um apartamento menor, não cabe. Ou às vezes, o doutor Gustavo, dentista, vai trocar o consultório de lugar, a clínica e não sabe o que faz com tanta coisa, A gente tem que estar assim, muito preocupado hoje em dia com a questão de que os apartamentos, as casas estão ficando cada vez menores. E a gente continua comprando, e a gente continua acumulando. Então, a hora que precisa mudar de ambiente, o que vai fazer com tudo aquilo, Então, tem que desapegar. Eu passei por isso recentemente, acabei de trocar de apartamento e eu me vi nessa situação. Eu percebi que eu sou um acumulador de coisas, porque quanta coisa tinha na hora da mudança ali, a gente não percebe que vai acumulando, Então, e aí, na hora de fazer aquela limpeza, não sabe, E se eu preciso, se eu não preciso, eu vou usar de novo. Eu acho que tem muito esse sentimento, Vou, jogo fora, dou para alguém, o que eu faço, Então, essas coisas assim que a gente vai acumulando, às vezes acontece a gente encontrar nas casas pessoas que às vezes têm 2 objetos ou tem 2 documentos que não precisava ter, porque não sabia onde estava, não achava, então teve que refazer. Então, assim, quem é organizado e consegue planejar tudo isso, entra também a questão da economia. Porque tu não precisa gastar 2 vezes, Então tem que pensar nisso também. Tudo organizado funciona. E funciona também trazendo a economia, Vou usar o Dr. Gustavo de personagem. Você acha que a gente acaba acumulando? Eu também sou um pouco dessas de guardar, mas eu me vejo, assim, às vezes uma situação de, eu acho que eu vou precisar. Não é só a questão da organização, mas, eu acho que vou precisar, não sei quando tu guarda alguma coisa, doutora, nesse pensamento, ou assim, não dá tempo de eu organizar agora, vou botar ali naquela gaveta? Sim, eu tenho um pouco disso, sim. Até eu tava com uma gaveta lá cheia de roupas velhas que eu ficava pensando, essa aqui eu vou guardar, porque daí, em vez de eu jogar fora, não, vou usar para ir para academia, para fazer um exercício. Ou então um dia que eu for numa pescaria, algum lugar, lá eu vou usar essa roupa para eu poder sujar ela e não me importar tanto. Mas eu faço isso com várias coisas, desde papel que você já analisou ali, já usou
ele e fica guardado numa gaveta pensando, talvez eu precise dele depois. E nunca mais abrir aquela gaveta para pegar aquele papel, sabe? Então, nessa última mudança que eu fiz agora de apartamento, eu senti isso. Realmente tinha uma gaveta cheia de papéis que eu não via há mais de um ano e estavam lá só ocupando espaço da gaveta. Eu podia usar essa gaveta para outras coisas ou estar um ambiente mais organizado, né? E essa outra roupa ali de roupas, essa outra gaveta de roupas antigas também estava já cheia na hora de fazer uma doação, por exemplo, podia ter doado para alguém, né? E acabou ficando guardadinha lá. Pois é, Márcia, tu se preocupa muito com essa questão de como descartar isso, né? Como é que recomendações que tu dá e de que forma que tu observa essa questão de eu não preciso mais desse objeto, dessa roupa ou desse papel? Então, sempre procurar descartar de maneira correta, né? Então, assim, se existe um item ali, uma roupa, um objeto que ainda pode ser reutilizado, reaproveitado, a pessoa pode doar, né? E sempre doar de maneira assim carinhosa, roupa limpa e tal, né? Se for assim realmente um descarte, ninguém mais vai usar, então tem que se preocupar de colocar no lixo certo. Aqui em Criciúma, a gente tem um lugar no Sangão que a gente pode ir até lá e levar, né? Mas assim, algumas outras coisas a gente não tem como levar, como fazer isso, então tem que botar no nosso lixo da casa. Mas sempre separar, sempre procurar separar. Principalmente assim, tecido, que é uma coisa que vai para o aterro e é difícil de decompor, porque as outras coisas já está mais alinhado, né? Vidros, plástico, essas coisas a gente já tem mais consciência, né? E está mais fácil, os catadores recolhem, tem as associações de catadores que estão sempre fazendo esse trabalho. Mas tem outras coisas, tipo exames de ressonância, raio-x, a gente não pode descartar em qualquer lixo. A gente tem que levar em algum lugar para um descarte correto, porque isso tudo tem produtos que são poluentes, né? Então faz mal para a gente. Verdade. E mais, outra dica seria fazer essa faxina de vez em quando, né? Naquela gaveta dos documentos que eu chego lá e é a conta de energia que eu pago pela internet, mas chega na minha casa, é a conta de não sei o quê, que eu vou botando naquela gaveta, eu tenho que me organizar para fazer. De tempos em tempos eu vou abrir essa gaveta, eu vou abrir esse armário, eu vou organizar. Tu pode ter essa gaveta, joga tudo, mas realmente, de tempos em tempos, abri-la, categorizar cada coisa que tu tens ali, principalmente contas pagas, né? Então, procurar ter sempre uma pastinha, joga na gaveta, mas de tempos em tempos, abre a pastinha e coloca todos os recibos ali, com as contas pagas, pode categorizar telefone, pode categorizar a internet e tal, plano de saúde, e quando precisar de alguma coisa é simples, é só ir ali, pegar a pastinha, tá tudo certinho. E até facilita a vida, né, doutor Gustavo? Porque às vezes a gente quer alguma coisa, mas não sabe onde está, e na correria do dia a dia piorou de vez, né? Com certeza, isso é muito comum. Eu tenho um problema muito grande com esse tipo de situação, tá? Pra você ter uma ideia, quando eu chego em casa, eu não sei onde deixo a chave do carro. Então aí na hora de sair, tô lá em cima da hora de sair de casa, cadê a chave do carro? Eu tenho que procurar no quarto, na sala, na cozinha, eu encontro ela num cantinho, assim. Geralmente está em algum lugar que eu sempre deixo, mas eu sempre estou procurando. Então eu tenho um problema bem sério com esse tipo de situação. Eu ainda preciso me disciplinar nesse sentido de criar um espaço para isso, né? De colocar as chaves. Então, ou é a chave da clínica que não está no lugar certo, ou a chave de casa. E geralmente a gente só vai ver isso na hora que está saindo de casa, no último segundo, né? Então, cadê a chave? Aí perco mais uns 2, 3 minutos até encontrar a minha chave. Ô, Márcia, para não deixar o doutor Gustavo constrangido, eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo está se identificando, né? Sim, isso é muito normal. É muito comum, né? A gente tem muitos doutores Gustavos aqui, Sim, né? Com certeza. Mas assim, vale ter de repente, um objeto de decoração que tu chegue em casa e já coloque, ou então na entrada da casa um porta-chaves. Então, na minha casa tem, então a gente chega e já pendura a chave, então tá sempre ali. E é uma coisa simples, mas se tu não for lá pendurar um porta-chaves, se tu não colocar aquele objeto, vai sempre perder a chave. Então, são coisas que a gente tem que pensar, eu preciso mudar e resolver isso, né? Isso, e hoje em dia uma das coisas mais preciosas é o tempo. Então, a gente perde tempo procurando uma chave, a gente perde tempo procurando outras coisas, né? Então, se as coisas estão organizadas, tu otimiza o teu tempo e tem mais
tempo para fazer outras coisas, ler um livro, assistir um filme, ficar com os filhos, enfim. Tem mais tempo, inclusive, para ir no dentista, fazer aquela limpeza que a pessoa também não fez faz um ano, né, doutor? Isso mesmo, muito importante, Carol, a gente manter a saúde bucal em dia, ir no seu dentista a cada 6 meses, uma vez no ano, fazer um check-up, fazer aquela boa limpeza para procurar encontrar se seus dentes estão em ordem, se tem alguma cárie surgindo ou se tem algum outro problema acontecendo. A palavra hoje sempre é prevenção, né, Carol? Então, a gente sempre orienta os nossos pacientes a isso, procurar o dentista de tempo em tempo, ver como estão as coisas, que vai identificar o problema no início. Então, sempre é mais fácil de resolver, é menos oneroso para o bolso também, e né, todo mundo sai ganhando. E essa questão de tempo é 6 meses que se recomenda, é uma vez por ano, porque às vezes quando a pessoa viu nessa correria que a gente tem falado, passou o tempo e eu não fui no dentista, eu não fiz uma avaliação, eu não fiz uma limpeza. Olha, Carol, a gente orienta o paciente sempre, de maneira geral, ir no teu dentista de 1 a 2 vezes no ano, tá? Esse tempo, ele não é aleatório, são estudos, são pesquisas que mostram isso. Mas o melhor tempo que tem é o seu dentista que vai dizer para você, porque ele te conhece, ele sabe qual é a tua necessidade. Por exemplo, eu sempre costumo dar um exemplo de um colega meu de universidade, né, que estudou comigo. Ele tinha uma higiene bucal perfeita, dentista, passava fio dental, escovava o dente direto, mas por conta da dieta alimentar dele e da composição de saliva dele, ele tinha um acúmulo de tártaro muito rápido. Então, com 3 meses, ele estava com mais acúmulo de tártaro do que uma pessoa, às vezes, com 1 ano sem ir ao dentista. Então, para ele, a necessidade de uma limpeza era maior. Então, de 4 em 4 meses, ele sempre estava fazendo. Então, isso serve para mostrar como varia de pessoa para pessoa. Então, se a gente for pegar uma média, todas as pessoas, aí eu diria de 1 a 2 vezes no ano. Mas tem pessoas que vão precisar de um período mais curto, sim. Às vezes quem está nos assistindo pensa, eu não tenho cáries nos dentes, está tranquilo, mas eu tenho tártaros. O tártaro, ele pode se transformar num problema pior? A pessoa realmente precisa remover aquele tártaro? Sim, Carol. Infelizmente, o tártaro ele não é dado assim tanta importância como a cárie, né? A cárie está mais, vamos dizer assim, mais em evidência o problema, porque ela gera dor, então o paciente vai procurar o dentista com o dente quebrado, quebra o dente. Agora, o tártaro, ele é uma condição ruim porque ele é crônico, ele é lento e ele é silencioso, ele não gera dor para o paciente no começo. Então a gengiva inflama, né? O tártaro, para quem não sabe, é aquela película que se forma sobre o dente que vai sendo calcificada e fica áspera. Normalmente atrás dos dentes de baixo é o lugar mais comum que se forma esse tártaro. E à medida que ele vai se formando nas regiões onde a gente tem mais dificuldade de higienizar, que é entre os dentes e entre o dente e a gengiva, ele vai fazendo mal para a gengiva e para o osso. Então tem muitos casos de perda de dente, tá? Então ele vai dissolvendo o osso ao redor dos dentes e a pessoa começa a ter os dentes moles até que perde. Esses são casos mais severos, mas infelizmente esse tipo de casos eles existem e não é num número tão pequeno. Muitas pessoas que perderam dentes por este motivo. Então é necessário ser feita essa remoção de tártaro. Somente um profissional dentista consegue remover completamente. Infelizmente, só com a escovação e fio dental em casa você não consegue ter um controle rigoroso sobre isso. Então é onde está indicado fazer essa limpeza de 1 a 2 vezes no ano, Carol. A gente está falando aqui sobre limpeza de tártaro, sobre limpeza de gavetas, sobre desapegar de coisas. E a Márcia, que é personal organizer, está nos dando dicas importantes. Tem que limpar tudo, tá, gente? Hoje o assunto é para a gente remover aquilo que não está ali fazendo bem. E Márcia, você começou com esse trabalho já há um tempo, depois que morou muito tempo fora, voltou. Teve uma história aí na tua vida que chegou a essa questão, né? Isso, eu morei 14 anos nos Estados Unidos e retornei em 2014. E os meus filhos ficaram lá. E depois de um ano, meu filho quis retornar e eu estava com meu pai doente. Então, eu não tinha estrutura emocional e nem tempo para organizar a chegada dele. E como eu trouxe a minha mudança dos Estados Unidos, eu tinha tudo em casa. Só que eu não tinha por onde começar. Minha cabeça não funcionava. E aí eu comecei a ligar para as lojas para saber se havia alguém que pudesse fazer esse trabalho. Porque como eu morei lá, eu já havia feito. Então eu já conhecia essa dinâmica. Só que não tinha ninguém. E aí no mesmo ano, isso foi no final do ano de 2015 e começo de 2016. Em 2016, no meio do ano, a personal Tati Godoy esteve em Florianópolis ministrando um curso
e eu fui fazer esse curso junto com a minha cunhada e nós formamos uma empresa que é a Vida em Ordem. E aí você começou a organizar a sua e a vida dos outros Isso juntos. Mesmo. Porque aí já tinha um pouco de experiência disso, né? Então, isso é muito novo no Brasil, né? E lá é muito comum. Então, com essa vontade de organizar e como eu já sou organizada, já gosto disso, aí uni as duas coisas. Às vezes tem alguém que te procura por um momento específico na vida, que era o teu caso, por exemplo, né? Naquela época, naquela situação, tu precisou de uma ajuda. Tem gente que te procura por uma determinada situação? Sim. Teve um caso de uma pessoa que tinha um apartamento em Florianópolis, tinha um apartamento em Criciúma, começou a namorar e o relacionamento deu certo, ela foi morar com essa pessoa. Só que ela teria que trazer a casa de Florianópolis, a casa de Criciúma e colocar tudo na nova casa. Então, assim, a gente fez um desapego com ela, a gente fez esse trabalho e a gente conseguiu colocar tudo num ambiente, numa casa só. Isso eu acho que é difícil e hoje acontece com muita gente, né, Márcia? Porque às vezes aquela questão de os relacionamentos hoje, né? Mora um pouco na sogra, mora um pouco na mãe, não é casado oficialmente, aí de repente aquele casal quer de fato construir a própria vida e tem que sair catando as coisas por aí, né? E assim, ó, pessoas que fazem mudança, né? Às vezes querem chegar e estar com tudo no lugar. Então, elas entram em contato conosco, a gente vai até a residência, coloca tudo no lugar para ela, ela só entra com a casa toda organizada. Que sonho, né, doutor Gustavo? Olha só, se eu tivesse conhecido antes, eu acho que eu já tinha... Tinha adiantado a vida, né, doutor? E a gente costuma também fazer a pré-mudança e a pós-mudança. Como é que é isso? Isso é assim, tu vai mudar de casa, tu nos chama, a gente faz uma avaliação do que vai ser preciso, vamos desapegar para já chegar no novo ambiente sem nada de tralha, vamos dizer, né? E a gente faz a embalagem das coisas, setoriza e organiza tudo para estar na nova casa. Então já sai da casa antiga, tudo pronto para chegar na casa nova. Então tudo especificado, a gente faz um inventário e quando a pessoa chega, se ela quiser, nós colocamos tudo no lugar, senão está tudo muito prático para ela, está tudo pronto para ela chegar em cada ambiente e colocar no lugar. Tem muita coisa que tem aquele apego emocional, né? A gente sabe que mães são muito emotivas, elas guardam muitas coisas, né? E o que faz com isso? Às vezes a pessoa diz assim, não, Márcia, eu não quero desapegar disso e aí tem que arrumar um lugar para colocar aquilo, ou tu tenta, né, mostrar para a pessoa que ela não mexeu naquela caixa, naquela roupa, não sei quanto tempo, ela provavelmente nunca vai usar. Tem algumas coisas assim que realmente não vai para descarte de jeito nenhum, porque a peça, o objeto é de valor emocional muito grande. Então tudo aquilo que não vai, a gente organiza tudo numa caixa só e fica tudo ali. Então, a hora que ela quiser tocar alguma coisa, rever, ela sabe que está ali. E outra coisa é fazer com que essas peças, esses objetos, eles sejam categorizados e de repente colocados bem à vista dela, para ela pensar se ela realmente quer ou não. E outra maneira é colocar numa caixa, tipo roupas que não... eu tenho apego, eu acho que eu vou usar um dia. Coloca numa caixa 1 ano, se não usou nesse 1 ano, pode descartar porque não vai usar mais. Perfeito, a gente está conversando com a Márcia Vilaça, que é personal organizer, e também com o Dr. Gustavo Visinoni, que é dentista. Ele sempre vai dar dicas importantes aqui ao longo da semana. Doutor, para quem está nos assistindo, né, tem as redes sociais da clínica aqui em Criciúma também, às vezes lembrou que tem que se livrar daquele tártaro, tem que marcar aquela avaliação. Como é que encontra vocês? Olha, Carol, nós estamos presentes nas redes sociais, no Facebook, Oralcim Criciúma, é bem fácil, é só pesquisar, você vai encontrar a nossa página. Também temos uma página no Instagram, Oralcim Criciúma. É muito bacana você assistir porque todas as semanas nós postamos vídeos informativos sobre saúde bucal e também sobre os tratamentos que a gente tem lá na clínica. Então, para você ficar por dentro do que está acontecendo dentro da odontologia e às vezes o que você precisa está lá e você consegue encontrar na nossa clínica lá no Oralcim. O nosso telefone para contato é o 3045 7777, que também é o WhatsApp. Basta você adicionar
no seu celular que você vai conseguir enviar uma mensagem para a gente. E a nossa clínica fica localizada na rua João Sequinel, número 549, que é a mesma rua do Hospital São José. O telefone novamente é o 3045 7777. Além da Oral Sim, está conosco também a Casa Bela Móveis. Pensou em renovar sua casa? Escolha a Casa Bela, que foi quem montou esse estúdio muito aconchegante, muito bonito aqui pra gente. Fica na Avenida Gabriel Zanetti, Antiga Chile, ali na subida. Também está conosco o estúdio Tati Amandio, em Içara, Talismã Calçados, que você pode aproveitar as novidades lindas em cores e estampas. Talismã Calçados, compre com facilidade e crediário próprio em até 10 vezes. Não compre antes de passar na Talismã. E esses calçados que você está vendo aí estão também na Talismã Calçados e a gente vai mostrando para você ao longo da semana muitas novidades e muita coisa boa aqui no Tudo a Ver. E eu quero agradecer a Márcia que esteve aqui conosco, mas queria que tu deixasse teus contatos, redes sociais, alguém que está nos assistindo diz, pelo amor de Deus, Márcia, me socorre, como é que te encontra? Bom, primeira coisa eu quero dizer que desapegar é libertador, então quem quiser desapegar, tomar iniciativa e se precisar de uma ajuda, pode entrar em contato comigo, é Márcia Vilaça Personal Organizer, no 4891066156, ou então com a Vida em Ordem, que é a nossa empresa. Pode entrar no Facebook, no Instagram, ou até pelo WhatsApp também a gente consegue conversar e dar algum retorno. Quem quiser procurar Vida em Ordem. A Vida em Ordem. Então tá, a gente vai marcar eles também nos nossos Instagrams aqui da TV, no meu Instagram. Se você tiver alguma dificuldade, vai poder encontrar por ali também. Márcia, obrigada e bom trabalho para você. Muito obrigada pela oportunidade e se alguém precisar, estamos aí para ajudar a organizar e botar a vida em ordem. Tá certo, doutor Gustavo, muito obrigada também e boa semana. Eu que agradeço mais uma vez, Carol, um grande abraço a todos.